Vamos lá, vídeo 3. Vamos voltar aqui na introdução rapidamente. Só para colocar uma espécie de. Não estratégia, mas assim, uma sequência de coisas feitas, né? Eu coloquei o tema em azul, né? Não fiz nenhuma alusão, não me referi a nada, né? Em seguida, eu coloquei a tese, né? Basicamente foi isso. A tese foi dupla, duas partes defendidas, né? Aqui no segundo parágrafo eu já começo com o conectivo e coloco o argumento 1. Eu vou colocar isso aqui em outra parte para ficar. Pra gente, eu vou botar aqui embaixo. Sempre aqui embaixo. Não, deixa eu botar aqui em cima mesmo. Botar aqui em cima pra gente seguir sempre essa estrutura aí. Certo? Voltando. Tem umas coisas aqui que eu tava pensando. Eu não ia entrar nessa questão mais específica, mais detalhada. Mas eu encontrei um erro aqui. Talvez vocês concordem. Eu disse o seguinte, ó. Que eu disse a ideia de assimilação de um método de estruturar parágrafo. Ou seja, tem que usar uma maneira, um método de você estruturar, você formar, organizar parágrafos. Que eu estou fazendo aqui, né? E em seguida eu digo que método é esse, o tópico frasal, né? Você expõe o argumento e em seguida desenvolve esse argumento. É isso que eu tentei fazer aqui. Aí, certo, fui explicando. E teve uma hora que eu falei assim, ó. Por exemplo, segundo o relato de professores, composições apresentam. Quando eu usei por exemplo, eu digo, ó, essa tática impede a formação de 10 vagas. Ou seja, quando você usa o argumento, você bota um argumento e não esquece o argumento, desenvolve esse argumento, você não fica falando vagamente de ideias que não tem a ver uma com a outra. Às vezes tem uma a ver com a outra, mas elas não. Elas ficam separadas, assim, elas não formam um todo que apoia uma coisa só. Fica coisas juntas. Tem a ver, às vezes, mas coisas juntas, né? Só que em seguida, eu digo isso, que é eu uso a estratégia para evitar a formação de ideias vagas, né? Uma ideia que não tem a ver com a outra, por exemplo. Aí eu digo, por exemplo, dá a entender que eu vou dar um exemplo disso, né? Só que eu faço uma alusão aqui a relato de professores. Isso seria um exemplo do que eu falei antes. Eu acho que ficou um pouco. Depois a gente discute isso lá no grupo. Eu acho que ficou, ou na sala, né? Isso ficou meio. Não é exatamente um exemplo. Percebam que não é um exemplo do uso dessa estratégia. Não é, ó. Eu digo, ó. Você tem que usar. Basicamente o que eu disse é isso daqui. Eu tenho que usar essa estratégia para evitar ideias vagas, ideias sem conexão, né? Só que em seguida, eu não dou um exemplo disso. Do uso desse tipo de argumentação. Eu trago um relato de professores. Ou seja, não é bem um exemplo, né? Eu poderia tirar esse, por exemplo, e deixar esse segundo mesmo. Vamos tirar. Eu não expliquei direito, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte. O que eu digo em seguida, segundo o relato de professores, não é um exemplo do que eu disse antes. Não é. Certo? Então eu tirei o por exemplo, né? Vai ficar segundo mesmo. Segundo vai ser um conectivo também, né? Para apresentar o relato de professores. Vamos agora para. Sim, antes de terminar, uma coisa bem interessante do parágrafo. Gente, ó, uso o dessa maneira para concluir e vejam, sempre façam isso. Deixe o comentário para resumir todo o parágrafo. Como é que eu resumi todo o parágrafo com um comentário? Dessa maneira, vê-se claramente a importância de um artifício para iniciar e manter um raciocínio bem estruturado. Eu desenvolvi o argumento 1 em verde aqui, tentei desenvolver, e ao final do parágrafo eu dei uma consequência daquilo que eu falei. Eu fiz um comentário para arrematar, para resumir o que eu falei. Então a estrutura é essa. Coloca o argumento, argumenta, né, em cima, prova o argumento, explica e depois arremata, conclui.
com um comentário. Vamos ver se eu consigo fazer isso no terceiro parágrafo. Vamos lá. Dessa forma, ó, eu já começo. Não, dessa forma não, da mesma forma. Ou seja, tá dizendo o quê? De uma forma igual que eu falei antes, ó. Então eu já conectei o segundo parágrafo com o terceiro. Gente, vocês estão percebendo? Na verdade, vocês já sabem disso, ó. Sempre um parágrafo se conecta com o anterior. Certo? Ó. Como é que eu introduzi? Como é que eu apresentei o segundo em relação ao primeiro? Antes de mais nada. E para eu começar o terceiro, ó, da mesma forma. Da mesma forma de quê? Da mesma forma que eu falei antes. Ou seja, eu não tenho que discordar do que eu falei antes, do parágrafo anterior, do segundo. Eu tenho que concordar ou dizer algo parecido, né? Porque esse conectivo da mesma forma indica isso. Vamos ver se eu consegui. Sim, cheguei no terceiro parágrafo, é a mesma estrutura. Eu tenho que colocar o argumento, vai ser o argumento 2, né? Vamos ver o argumento 2 que eu coloquei aqui. Deixa eu grifar o argumento 2, como tem a ver com a tese, né? Que eu estou tentando provar, eu vou botar em verde. Qual foi o argumento 2 que eu coloquei? Vamos lá. Da mesma forma, conectivos, que são as palavrinhas que unem uma coisa a outra, né? São essenciais na arrumação do conteúdo escrito. Que danado isso quer dizer? Eu estou dizendo que as palavras que fazem a ligação uma com a outra, com frases, ou com um parágrafo com o outro, como eu acabei de fazer aqui. Da mesma forma, conecta esse parágrafo aqui todinho com o anterior. Então, conectivos são essenciais, são importantes na arrumação. A arrumação já está dando a ideia, né? De organização do conteúdo escrito, do que eu escrevi. Então, esse é o argumento 2. Vamos ver o que parte da tese se apoia. Vamos lá voltar na tese. Conectivos são essenciais na arrumação do conteúdo escrito. Eu tenho que usar conectivos para arrumar o texto, né? Pega essa parte aqui, ó. Aí, ó. Pega a parte da estruturação. Porque a segunda parte do argumento da tese, ó, é a bagagem, é o conhecimento que você tem sobre a prova. Não é essa parte. Então, ó, eu ainda continuei, ó. Eu continuei defendendo esse argumento aqui, ó. Essa parte da tese, que é o argumento que eu usei aqui embaixo, ó. Vamos ver se eu consigo apoiar esse argumento. Não, apoiar não. Desenvolver esse argumento, né? Eu digo, da mesma forma, conectivos são essenciais na arrumação do conteúdo escrito. Segundo Débora Aladim, no livro Redação Infalível, o uso correto de conectores, que são os conectivos, que eu usei outra palavrinha diferente, né? Traz uma sensação de continuidade lógica. Gente, qual foi a estratégia que eu usei? Eu usei o argumento e para desenvolver o argumento é fogo. E para explicar o argumento, né? Explanar o argumento, eu fiz uma alusão a um livro. Então eu já grifo aqui, ó. Vou botar em roxo a alusão. A primeira alusão que eu usei. O que é uma alusão? É quando você faz referência a algo que tem a ver com o tema, ou com o que você tá. No caso, tem a ver com o meu argumento, né? Vamos lá. Então eu coloquei o argumento e coloquei uma alusão a Débora Aladim. O que a Débora Aladim está falando? Ela, no livro dela, ela diz que quando você usa corretamente os conectivos, ó, ele dá uma ideia de uma sensação de continuidade lógica. O que isso quer dizer? Quando você arruma o texto com os conectivos, ele vai dando. O texto vai ficando de um jeito que ele vai apresentando uma sequência que não é bagunçada. É uma sequência que quando você vê, a sequência ela é toda arrumada. E ela começa de um jeito e vai caminhando e termina de um jeito lógico. Você começa com a lógica e termina com aquela lógica. Como assim? O parágrafo todo, ele não é simplesmente você dizer um monte de coisa, sei lá, uma lista de coisas de forma seguida. Não. Tudo, uma coisa é dita e a outra coisa tem a ver com a seguinte. E a seguinte tem a ver com a anterior. E assim vai. Ó, então eu disse isso, ó. Os conectivos são as palavrinhas que ajudam na arrumação do conteúdo escrito, né? Aí eu digo, para exemplificar a visão da autora, ó, vê o que eu fiz, ó. Eu não abandonei, eu disse isso aqui em verde, que os conectivos são importantes para arrumar o texto. Trago a visão da autora, que ela apoia esse argumento,
E eu continuo dizendo, ó, eu mantenho na mesma lógica. Ó, se eu disse isso da autora, eu não abandono o que a autora fala, porque isso vai me ajudar a provar o que eu estou dizendo. Aí eu digo, ó, para exemplificar. Exemplificar quer dizer, eu vou dar um exemplo, vou explicar dando um exemplo. Para exemplificar a visão da autora, vou chamar isso aqui de conectivo, né? Para exemplificar. Porque eu vou agora explicar o que a autora diz, com um exemplo, né? Faz-se uma crítica à violência doméstica na seção introdutória, na introdução. Na parte subsequente, na parte que vem em seguida, né? Usa-se, por exemplo, para dar embasamento ao posicionamento inicial. Que danado que eu falei aqui. O que eu estou dizendo? Ó? Quando eu faço uma crítica, estou numa redação, faço uma crítica à violência doméstica numa redação, na parte da introdução, sei lá, numa parte. Aí na parte que vem em seguida, eu uso um por exemplo, eu digo assim, a violência acaba matando muitas mulheres. Por exemplo, aí eu digo que a cada um segundo, não sei quantas mulheres no Brasil morrem, né? Ou seja, eu usei o por exemplo para explicar o que eu disse antes. Então é isso que eu estou dizendo, ó. É isso que o conectivo faz. Então eu falo uma coisa e uso um por exemplo para dar um exemplo do que eu falei antes. Aí eu continuo dizendo. Então, faz uma crítica à violência doméstica e em seguida você usa um por exemplo para explicar, né? Como resultado, a consequência é outra conectiva. Como assim, Henrique? Eu falei isso daqui e qual é a consequência do que eu falei? Qual é a conclusão a que eu chego quando eu falo isso daqui? É o que eu vou dizer agora. Ó, percebam que o conectivo arruma tudo. Ele é uma espécie de sei lá, é algo de ouro ali na redação que você tem que usar. Como resultado, confere-se um caráter persuasivo às colocações. Ou seja, evita-se a construção de pensamentos ilógicos. Como assim? Quando eu uso os conectivos, a redação ela tem um caráter... O que eu estou dizendo ela fica com persuasão. Ou seja, o que eu estou dizendo fica com um caráter argumentativo. Aquilo que tenta provar para as pessoas que aquilo que você está colocando está certo. Aquilo faz sentido. Não é, na redação você não está provando o seu ponto de vista para o seu leitor. E isso, quando você faz essas colocações, evita a construção de pensamentos ilógicos. O que é um pensamento ilógico? É quando o pensamento não tem lógica. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu peguei uma redação que o aluno começava. Tem até a redação de Felipe, né? Que ele na introdução ele falava de uma coisa. Eu falei até em outro vídeo. Ele falava que a violência, que o racismo era algo, um tema importante que devia ser discutido. Aí em seguida ele diz, no entanto, e colocava uma ideia contrária. Não faz sentido, por quê? Porque se ele colocar no entanto, ele teria que continuar a defender o que ele disse. Ele coloca no entanto e coloca uma coisa que apoia o que ele disse antes. Não. No entanto quer dizer porém ou mas. Isso você tem que voltar atrás, né? Isso é um pensamento ilógico. Se você diz algo agora e coloca no entanto, o leitor vai entender que você vai discordar do que você falou, do que foi colocado por você. Certo? Então vamos lá. Então, como resultado, confere-se um caráter persuasivo. Certo. Por fim, cheguei no final do parágrafo. Por fim, eu estou voltando atrás em tudo que eu disse ou vou concluir tudo? Vou concluir. Então, vou colocar o conectivo. O que por fim eu digo? Por fim, torna-se evidente o quanto o arranjo das ideias, o arranjo e a arrumação das ideias, depende primordialmente de expressões de ligação. Então, o que eu disse para concluir o parágrafo? Eu estou dizendo o seguinte, fica evidente, fica na cara, que o arranjo, que a arrumação das ideias, do que eu estou dizendo, o sentido que eu estou dizendo, transmitindo, ele depende de quê? Principalmente de quê? De expressões de ligação. Porque se eu não colocar essas expressões de ligação, o texto ele perde vamos dizer assim, na lógica do que eu estou colocando. Quando eu coloco, vamos lá, isso aqui você vê isso na cara. Dessa forma, vou colocar o que eu disse antes
Da mesma forma, eu vou colocar uma ideia em relação ao parágrafo anterior, na mesma ideia, na mesma lógica. Ó, para exemplificar, eu vou dar um exemplo, vou explicar o que eu disse antes, com um exemplo. Como resultado, ó, eu vou concluir o que eu disse antes, uma consequência. E por fim, mesma coisa, eu vou concluir tudo. Gente, perceberam que os conectivos são muito importantes e nesse parágrafo eu tento provar essa ideia. Beleza? Vamos lá pro vídeo. Eu acho que é o quarto vídeo depois dele. Eu começo depois desse, é o terceiro, né? Então vamos pro quarto.